o like, se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, tá acompanhado com todos os cães que tiver no inferno: Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lucifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar pra arrombar em vocês, tudo aí. Adolf Hitler nasceu em Braunau am Inn, uma pequena cidade na Áustria, localizada perto da fronteira com a Alemanha. Ele nasceu em 20 de abril de 1889. Os pais de Adolf Hitler foram Alois Hitler e Clara Hitler, nascida Pols. A relação entre eles e Adolf teve um impacto significativo em sua vida. Alois Hitler, o pai de Adolf, era um oficial de alfândega austríaco. Ele tinha uma personalidade autoritária e era conhecido por ser severo e rígido, tanto em sua vida profissional quanto pessoal. Alois teve vários filhos em casamentos anteriores antes de se casar com Clara. Ele era 23 anos mais velho que Clara e essa diferença de idade, junto com seu temperamento, criou uma dinâmica familiar difícil. Alois esperava que seus filhos, incluindo Adolf, seguissem carreiras tradicionais e respeitáveis, como a dele. Ele queria que Adolf se tornasse funcionário público, algo que o jovem Hitler detestava. As constantes tensões entre pai e filho resultaram em uma relação conflituosa e distante. Alois frequentemente disciplinava Adolf de maneira severa, o que deixou cicatrizes emocionais profundas em Adolf. Originalmente, o pai de Adolf Hitler nasceu como Alois Schicklgruber em 7 de junho de 1837. Ele era filho legítimo de Maria Anna Schicklgruber, uma camponesa austríaca, e seu nome de nascimento refletia o sobrenome de sua mãe. Quando Alois tinha cerca de 39 anos, em 1876, ele mudou seu sobrenome para Hitler. A mudança ocorreu após uma petição ao governo, na qual ele solicitou que seu sobrenome fosse alterado para Hitler, o sobrenome de Johann Georg Hitler, o homem que foi casado com sua mãe e que Alois afirmava ser seu pai biológico, embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente. Em alguns registros, o nome Hitler também aparece como Hitler ou Hitler, o que pode ter influenciado a escolha do novo sobrenome. A mudança de nome foi vista como uma forma de legitimação, já que Alois queria ser reconhecido como filho de Johann Georg Hitler. Na sociedade da época, o sobrenome Schicklgruber era associado a uma origem camponesa modesta e legítima, algo que poderia ter impactado negativamente a posição social de Alois, que havia ascendido a uma carreira respeitável como funcionário da alfândega. Hitler era considerado um nome mais respeitável e fácil de pronunciar. Essa mudança de nome acabou sendo crucial para a história, pois o sobrenome Hitler se tornou infame mundialmente devido às ações de seu filho, Adolf Hitler. Se Alois não tivesse mudado de nome, Adolf teria sido conhecido como Adolf Schicklgruber. Essa decisão aparentemente simples de mudar de nome teve, portanto, implicações históricas muito profundas. Após a morte de seu pai em 1903, Hitler viveu com sua mãe em Linz, Áustria, onde ele frequentou a escola. Porém, ele não se destacou academicamente e abandonou os estudos sem concluir o ensino secundário. Após a morte de sua mãe em 1907, Hitler mudou-se para Viena com o objetivo de se tornar um artista. Durante sua juventude, Adolf Hitler viveu uma vida bastante precária e incerta, especialmente após a morte de sua mãe. Ele enfrentou várias dificuldades financeiras e teve que se sustentar de maneiras diversas e nem sempre bem-sucedidas. Em Viena, Hitler tentou ingressar na Academia de Belas Artes de Viena, mas foi rejeitado 2 vezes, em 1907 e 1908, por falta de aptidão para o desenho de figuras humanas. Essas rejeições foram um golpe duro, pois ele sonhava em ser um pintor. Apesar dessas dificuldades, Hitler tentou se sustentar vendendo aquarelas e desenhos. Ele pintava paisagens e cartões postais que retratavam cenas de Viena, que ele vendia para turistas e comerciantes locais. Embora tivesse algum talento, não conseguiu fazer disso uma fonte de renda consistente e vivia à beira da pobreza. Entre 1909 e 1913, a situação financeira de Hitler piorou significativamente. Ele acabou vivendo em abrigos para sem-teto e alojamentos baratos em Viena. Durante esse período, ele sobreviveu graças a pequenas quantias que recebia do governo como herança de sua mãe e aos poucos ganhos com a venda de suas pinturas. A vida em Viena foi marcada por dificuldades econômicas e pela exposição a ideias antissemitas e nacionalistas, que influenciaram profundamente sua visão do mundo. Ele também desenvolveu um profundo ressentimento em relação aos judeus,
que ele acreditava serem responsáveis por muitos dos problemas sociais e econômicos da época. Em 1913, Hitler deixou Viena e se mudou para Munique, na Alemanha, possivelmente para evitar o serviço militar obrigatório no Império Austro-Húngaro. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, Hitler se voluntariou para o exército alemão e serviu como mensageiro na frente ocidental. Sua experiência na guerra teve um impacto profundo em sua vida e ajudou a moldar suas convicções políticas, embora ele continuasse a enfrentar dificuldades financeiras até se envolver mais profundamente na política após o fim da guerra. Adolf Hitler filiou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, Deutsche Arbeiterpartei, DAP, em 12 de setembro de 1919. Este partido seria mais tarde renomeado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, mais conhecido como o Partido Nazista. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, Hitler, um veterano do conflito, estava desiludido com a derrota da Alemanha e profundamente perturbado pelo Tratado de Versalhes, que ele via como uma humilhação nacional. Ele permanecia no exército alemão após a guerra, servindo como informante e agente de inteligência em Munique. Foi nessa função que ele foi designado para monitorar as atividades do DAP, um pequeno grupo político fundado por Anton Drexler. Em 12 de setembro de 1919, Hitler assistiu a uma reunião do DAP, que foi realizada em uma cervejaria em Munique. Durante a reunião, ele se envolveu em um acalorado debate com um dos oradores e, impressionado com a oratória de Hitler, Drexler convidou-o a se filiar ao partido. Hitler aceitou a oferta e se tornou o membro número 555. Os números foram inflacionados para parecer que o partido tinha mais membros. Embora o DAP fosse inicialmente um grupo pequeno e sem grande influência, Hitler rapidamente se destacou por suas habilidades oratórias e seu carisma. Ele começou a influenciar a direção ideológica do partido, adicionando suas ideias de nacionalismo extremo, antissemitismo e antimarxismo. Em 1920, por sugestão de Hitler, o nome do partido foi alterado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, e ele ajudou a criar o programa de 25 pontos, que estabelecia os princípios do movimento nazista. Hitler rapidamente ascendeu dentro do NSDAP. Em 1921, ele se tornou o líder absoluto, Führer, do partido, após ameaçar renunciar se não fosse concedido a ele o controle total. Sob sua liderança, o partido cresceu rapidamente, ganhando popularidade entre os descontentes com a República do Weimar e os termos do Tratado de Versalhes. Hitler transformou o NSDAP em um movimento de massa, usando propaganda, discursos e violência para atrair seguidores. Sua liderança culminou em 1933, quando ele foi nomeado chanceler da Alemanha, levando à transformação do país em um Estado totalitário sob o domínio nazista. A filiação de Hitler ao DAP em 1919 foi o ponto de partida para sua ascensão ao poder e para os eventos que levariam à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto. Hitler rapidamente ascendeu dentro do NSDAP. Em 1921, ele se tornou o líder absoluto, Führer, do partido, Adolf Hitler após ameaçar renunciar se não fosse concedido a ele o controle total. Após uma série de eventos políticos complexos, o partido cresceu rapidamente, ganhando popularidade entre os descontentes com a República do Weimar e os termos do Tratado de Versalhes. A ascensão de Hitler transformou o NSDAP em um movimento de massa, usando propaganda, discursos e violência para atrair seguidores. Sua liderança culminou em 1933, quando ele foi nomeado chanceler da Alemanha, levando à transformação do país em um Estado totalitário sob o domínio nazista. A filiação de Hitler ao DAP em 1919 foi o ponto de partida para sua ascensão ao poder e para os eventos que levariam à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto. após a Primeira Guerra Hitler Mundial. rapidamente ascendeu dentro do democracia NSDAP. parlamentar era vista como fraca Em e incapaz de lidar 1921, com os problemas ele se tornou o econômicos e líder sociais. absoluto, Führer, do partido. Além disso, após havia uma ameaçar insatisfação renunciar se não generalizada fosse com o concedido Tratado a de ele o Versalhes, controle total. que muitos alemães consideravam Sob sua humilhante. liderança, o partido Hitler cresceu e o Partido rapidamente, Nazista, ganhando NSDAP, popularidade entre os se descontentes destacaram com a por sua República habilidade do em Weimar usar e os propaganda termos e do Tratado de discursos para mobilizar Versalhes. as massas. Hitler transformou Hitler era o um orador NSDAP em um carismático movimento em suas de massa, mensagens de usando nacionalismo, propaganda, antissemitismo discursos e violência e para atrair anticomunismo que soavam seguidores. entre muitos alemães que buscavam Sua uma liderança solução culminou forte em para a crise. 1933, O NSDAP quando ele foi se nomeado tornou o chanceler partido da mais Alemanha, popular na Alemanha, levando à transformação do ganhando país em um 37,3% Estado totalitário dos sob o votos nas domínio eleições de nazista. julho de A 1932. filiação de Hitler que ao tornou o DAP maior em partido no 1919 o foi o Parlamento ponto de alemão. partida para sua ascensão ao poder Embora e não para os tivesse eventos que maioria levariam à absoluta, Segunda Guerra o Mundial sucesso e ao eleitoral do Holocausto. partido colocou Hitler em uma Hitler posição de rapidamente poder ascendeu significativa. dentro do NSDAP. Durante Em 1932, 1921, a Alemanha ele se enfrentou uma tornou o série de líder crises absoluto, políticas, Führer, quando do nenhum partido, partido sendo capaz após de formar ameaçar um governo renunciar se estável. não fosse concedido a ele o O então controle chanceler total. Franz von Papen e Sob outros sua líderes liderança, conservadores o começaram partido a ver cresceu Hitler e o rapidamente, NSDAP ganhando como uma popularidade solução para a entre os paralisia descontentes com a política, República do acreditando Weimar que e os poderiam termos do controlá-lo. Tratado de Versalhes.
Franz von Papen, Hitler transformou o NSDAP em um movimento de massa, usando propaganda, discursos e violência para atrair seguidores. Ele convenceu Hindenburg de Sua que liderança Hitler poderia culminou ser em controlado se fosse colocado em um 1933, governo onde quando os ele foi conservadores nomeado chanceler da mantivessem Alemanha, real, Papen levando à acreditava que transformação do poderia país manipular em um Estado usando totalitário para sob ganhar o domínio poder nazista. enquanto mantinha o controle. A filiação de Hitler ao Após DAP longas em negociações e 1919 foi o vários ponto de círculos partida para sua ascensão ao poder militares e para os eventos que conservadores, levariam à Segunda Hindenburg Guerra finalmente Mundial e ao concordou em nomear Holocausto. Hitler como chanceler. Hitler rapidamente Em ascendeu 30 de dentro janeiro do de NSDAP. 1933, Em Hitler foi 1921, oficialmente nomeado ele se chanceler tornou da líder Alemanha. absoluto, Führer, do Papen se partido, tornou vice-chanceler, após ameaçar acreditando renunciar que se não ele e fosse outros concedido a ele conservadores o controle poderiam limitar total. a influência de Hitler. Sob sua liderança, A nomeação o de partido Hitler cresceu foi um erro de rapidamente, cálculo fatal por ganhando parte dos popularidade entre os conservadores. descontentes com a República Uma do vez no Weimar e os poder, termos do Hitler Tratado de rapidamente Versalhes. começou a consolidar seu Hitler controle, transformou o utilizando NSDAP tanto a em um legalidade movimento quanto a de massa, intimidação para usando neutralizar seus propaganda, adversários, discursos e estabeleceu uma violência para ditadura. atrair seguidores. A Noite das Facas Longas, em alemão, Nächsterlangenmesser, foi uma purga política realizada entre os dias 30 de junho e 2 de julho de 1934 na Alemanha nazista. Adolf Hitler, com o apoio da SS, Schatzstaffel e da Gestapo, ordenou a execução de diversos líderes da SA, Sturmabteilung, uma organização paramilitar do partido nazista, junto com outros oponentes políticos. Esse evento foi crucial para consolidar o poder absoluto de Hitler na Alemanha. As SA eram as forças paramilitares do partido nazista, conhecidas por suas táticas violentas e intimidadoras, que ajudaram Hitler a chegar ao poder. Elas eram lideradas por Ernst Röhm, um dos primeiros aliados de Hitler e um dos principais responsáveis pela militarização do movimento nazista. No entanto, após a ascensão de Hitler ao cargo de chanceler, Röhm e as SA passaram a ser vistos como uma ameaça ao novo governo. Röhm tinha ambições de transformar as SA em uma força militar nacional que substituísse o exército regular alemão, Reichswehr, o que alarmou tanto o exército quanto líderes do partido nazista. Hitler enfrentava pressão de várias partes, incluindo o exército, a SS, que era liderada por Heinrich Himmler e estava em competição direta com as SA, e líderes empresariais conservadores. O exército, em particular, era essencial para Hitler, pois ele precisava do seu apoio para solidificar seu controle sobre a Alemanha. Röhm e as SA, com seus cerca de 3 milhões de membros, eram vistos como radicais e revolucionários demais, o que poderia desestabilizar o governo e alienar o apoio de grupos conservadores e militares. Sob pressão do exército e dos líderes da SS, Hitler decidiu que Röhm e outros líderes das SA tinham que ser eliminados. Himmler, Reinhard Heydrich, chefe da Gestapo, e Göring foram fundamentais na execução do plano. Na noite de 30 de junho de 1934, Hitler, junto com membros da SS, prendeu Röhm e outros líderes das SA. Eles foram rapidamente executados, incluindo Röhm, que foi morto sob a acusação de planejar um golpe contra Hitler. Além dos líderes das SA, outras figuras importantes foram assassinadas, incluindo antigos rivais políticos de Hitler, como Gregor Strasser, um ex-líder nazista que tinha se afastado do partido, e o ex-chanceler Kurt von Schleicher. Estima-se que entre 85 e 200 pessoas foram mortas durante a Noite das Facas Longas. As execuções foram amplamente apoiadas pela elite militar e política, que considerava as SA uma ameaça à estabilidade do regime. Após o massacre, Hitler fez um discurso justificando as ações como necessárias para proteger o Estado e eliminar traidores. A purga permitiu a Hitler consolidar seu poder eliminando um potencial rival e ganhando o apoio incondicional do exército. O exército jurou lealdade diretamente a Hitler, solidificando ainda mais sua posição como Führer. A SS, sob o comando de Heinrich Himmler, emergiu como a principal força paramilitar e de segurança do regime nazista, assumindo muitos dos papéis anteriormente desempenhados pelas SA. Com a eliminação das SA como uma força ameaçadora, Hitler conseguiu neutralizar uma fonte significativa de instabilidade dentro do partido e assegurar o apoio dos setores mais conservadores da sociedade alemã, incluindo os militares e industriais. A Noite das Facas Longas marcou um passo crucial na transformação do regime nazista em uma ditadura totalitária, com Hitler consolidando seu controle absoluto sobre a Alemanha. A Noite das Facas Longas foi um evento decisivo na história do Terceiro Reich, demonstrando a disposição de Hitler de usar a violência e a traição para eliminar rivais e consolidar seu poder. Este episódio reforçou a ditadura nazista e abriu caminho para a centralização total do poder em Hitler, que lideraria a Alemanha até o fim da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler escreveu um dos livros mais famosos e infames do mundo, intitulado Mein Kampf, em português, Minha Luta. O livro é uma combinação de autobiografia e manifesto político, onde Hitler expõe sua ideologia e os princípios que posteriormente guiaram o regime nazista na Alemanha. Hitler começou a escrever Mein Kampf enquanto estava preso na prisão de Landsberg, após o fracassado golpe conhecido como Putsch da Cervejaria em 1923, uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o governo da República do Weimar.
Embora Hitler seja o autor principal, ele contou com a ajuda de Rudolf Hess, um dos seus seguidores mais próximos, que o ajudou a organizar e revisar o texto. Ele expõe suas ideias sobre raça, argumentando que a raça ariana é superior e deve dominar as outras raças, especialmente os judeus, que ele via como o maior inimigo da Alemanha. Neste volume, Hitler detalha sua visão para a Alemanha, incluindo a necessidade de expandir o território alemão, o conceito de Lebensraum, ou espaço vital, a rejeição do Tratado de Versalhes e o estabelecimento de um Estado totalitário. Ele também discute a importância da propaganda e do controle das massas para alcançar seus objetivos políticos. Mein Kampf tornou-se uma obra central na doutrina nazista. Apesar de inicialmente ter vendas modestas, após Hitler se tornar chanceler da Alemanha em 1933, o livro passou a ser amplamente distribuído e lido. Eventualmente, tornou-se obrigatório em muitos lares alemães, especialmente após o início da Segunda Guerra Mundial. O livro desempenhou um papel crucial na propagação das ideias antissemitas, racistas e nacionalistas que levaram à ascensão do nazismo e, em última análise, ao Holocausto e à Segunda Guerra Mundial. Mein Kampf é hoje amplamente condenado por seu conteúdo de ódio e racismo. Após a Segunda Guerra Mundial, a publicação do livro foi restrita em muitos países. Na Alemanha, por exemplo, a obra foi proibida por várias décadas, embora estudos acadêmicos e edições comentadas sejam permitidos. Em 2016, após o término dos direitos autorais, uma edição crítica com notas explicativas foi publicada na Alemanha para contextualizar e refutar as ideias de Hitler. O livro permanece como um símbolo sombrio das ideologias extremistas que levaram a um dos períodos mais devastadores da história mundial. Adolf Hitler e os Jogos Olímpicos de 1936, realizados em Berlim, são frequentemente lembrados pela tentativa do regime nazista de utilizar o evento como uma plataforma de propaganda para exibir a superioridade ariana e o poder do Terceiro Reich ao mundo. Os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 foram atribuídos a Berlim em 1931, antes da ascensão de Hitler ao poder. Quando Hitler se tornou chanceler em 1933, ele inicialmente não estava muito interessado nos Jogos, considerando-os uma invenção judaica e democrática. No entanto, Joseph Goebbels, ministro da propaganda, viu nos Jogos uma oportunidade de mostrar ao mundo uma Alemanha renascida e forte sob o domínio nazista. Os Jogos de 1936 foram cuidadosamente planejados para promover a ideologia nazista. Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico de Berlim foi ampliado para acomodar mais de 100 mil espectadores. O estádio e outras instalações esportivas foram decoradas com bandeiras nazistas e símbolos que refletiam o poderio alemão. Famosa cineasta alemã Leni Riefenstahl foi contratada para documentar os Jogos, resultando no filme Olímpia, que é considerado uma obra-prima do cinema, mas também uma poderosa ferramenta de propaganda nazista. A Alemanha nazista utilizou os Jogos para projetar uma imagem de um país pacífico e acolhedor, ocultando temporariamente suas políticas antissemitas e repressivas. Muitos sinais e cartazes antissemitas foram removidos de Berlim durante os Jogos. A grande estrela dos Jogos foi o atleta afro-americano Jesse. Embora a Alemanha tenha permitido a participação de Helene Meyer, uma esgrimista meio-judia que conquistou uma medalha de prata, a maioria dos atletas judeus alemães foi excluída dos Jogos. Muitos atletas judeus internacionais, incluindo alguns dos Estados Unidos, pressionaram por um boicote, mas o evento prosseguiu com a maioria dos países participando. Os Jogos de 1936 foram um sucesso em termos de organização e propaganda, ajudando a legitimar o regime nazista aos olhos de muitos observadores internacionais. No entanto, os verdadeiros objetivos de Hitler foram rapidamente expostos com o início da Segunda Guerra Mundial, 3 anos depois. Os Jogos Olímpicos de 1936 continuam a ser lembrados como um exemplo de como eventos esportivos podem ser explorados para fins políticos, e como a ideologia racista e totalitária tentou se afirmar, mas também como um momento em que os valores universais do esporte, como a igualdade e o mérito, emergiram, simbolizados pela figura de Jesse Owens. A solução final, em alemão, Endlösung, foi o termo eufemístico usado pelos nazistas para descrever seu plano de extermínio sistemático dos judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Este plano levou ao Holocausto, onde aproximadamente 6 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração, campos de extermínio e outras operações de genocídio organizadas pelo regime nazista. Adolf Hitler foi o principal arquiteto desta política genocida racial e à sobrevivência da Alemanha. Hitler acreditava na teoria da conspiração de uma conspiração judaica mundial e via o extermínio dos judeus como uma necessidade para proteger as práticas antissemitas, incluindo a privação dos direitos civis e econômicos dos judeus, a segregação racial e a criação de guetos onde os judeus eram isolados e submetidos a condições de vida terríveis. As leis de Nuremberg de 1935 marcaram a institucionalização do racismo no Reich,
privando os judeus de sua cidadania alemã e proibindo casamentos e relações sexuais entre judeus e não-judeus. Embora as políticas antissemitas já estivessem em vigor desde o início do regime nazista, a decisão de implementar o genocídio sistemático foi tomada em algum momento durante a Segunda Guerra Mundial, provavelmente entre 1941 e 1942, visando a eliminação dos judeus no governo geral da Polónia ocupada pelos nazistas. Entre 1942 e 1943, a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista, conhecida como Operação Barbarossa, foi uma das campanhas militares mais importantes e devastadoras da Segunda Guerra Mundial. Lançada em 22 de junho de 1941, a invasão marcou o início de uma guerra brutal no leste europeu, que se tornaria o maior e mais mortal teatro de operações da guerra. Antes da invasão, a Alemanha nazista e a União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop em agosto de 1939. Este pacto de não agressão incluía um protocolo secreto que dividia a Europa Oriental em esferas de influência, permitindo que a Alemanha invadisse a Polónia sem medo de intervenção soviética. Apesar do pacto, Adolf Hitler sempre considerou o comunismo como um inimigo ideológico mortal. Para ele, a União Soviética era um Estado que precisava ser destruído para garantir o Lebensraum, espaço vital, para o povo alemão e para erradicar o bolchevismo. A Operação Barbarossa começou a ser planejada em dezembro de 1940 e foi nomeada em homenagem ao imperador medieval Frederico Barbarossa. O plano visava uma rápida e decisiva vitória sobre a União Soviética, com o objetivo de capturar Moscou, Leningrado, atual São Petersburgo, e os ricos campos de petróleo do Cáucaso. Hitler acreditava que a União Soviética era uma colosso com pés de barro e que colapsaria rapidamente sob a pressão do exército alemão, o que o incentivou a lançar a invasão mesmo antes de concluir a guerra contra o Reino Unido. A Operação Barbarossa foi lançada em 22 de junho de 1941 e envolveu cerca de 3 milhões de soldados alemães, apoiados por milhares de tanques, aviões e peças de artilharia. Foi a maior força de invasão da história, com 3 grupos de exércitos avançando em direção ao norte, Leningrado, ao centro, Moscou, e ao sul, Ucrânia e Cáucaso. A invasão pegou a União Soviética de surpresa. Joseph Stalin havia ignorado repetidos avisos de que Hitler planejava atacar, acreditando que o pacto de não agressão estava intacto. Nos primeiros meses, a Wehrmacht, o exército alemão, fez avanços impressionantes. As forças soviéticas foram pegas despreparadas, resultando em enormes perdas de homens e equipamentos. Milhões de soldados soviéticos foram cercados e capturados em grandes batalhas de cerco, como as de Kiev e Smolensk. No entanto, apesar das vitórias iniciais, os alemães enfrentaram uma resistência feroz e inesperada em vários pontos, e o avanço começou a desacelerar à medida que o exército alemão se afastava de suas linhas de suprimento. No outono de 1941, as forças alemãs avançaram em direção a Moscou na operação chamada de Typhoon. A cidade estava estrategicamente e simbolicamente importante para a União Soviética, e Hitler esperava que sua captura desmoralizasse os soviéticos e forçasse um colapso. No entanto, o avanço alemão foi interrompido às portas de Moscou devido a uma combinação de resistência soviética, chegada do inverno russo e dificuldades logísticas. A contraofensiva soviética no final de 1941 empurrou os alemães para longe da capital, marcando a primeira grande derrota da Wehrmacht na guerra. A falha em capturar Moscou e destruir as forças soviéticas no primeiro ano de campanha significou que a guerra no leste se transformaria em um conflito prolongado e brutal. A guerra de atrito que se seguiu drenou os recursos alemães e resultou em perdas humanas imensas. As forças alemãs, que esperavam uma rápida vitória, agora enfrentavam uma guerra de desgaste contra um inimigo que podia mobilizar vastos recursos humanos e materiais. A Operação Barbarossa abriu a Frente Oriental, que se tornaria o maior e mais sangrento campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. As batalhas travadas na União Soviética, como as de Stalingrado e Kursk, seriam decisivas para o desenrolar do conflito. A falha em derrotar a União Soviética também significou que a Alemanha estava agora envolvida em uma guerra em 2 frentes, com os aliados ocidentais atacando na África e na Europa Ocidental, enquanto os soviéticos avançavam no leste. A invasão da União Soviética foi acompanhada por uma campanha de genocídio e atrocidades em larga escala, especialmente contra judeus, ciganos e outros grupos considerados inferiores pelos nazistas. As Einsatzgruppen, grupos móveis de extermínio, seguiram o exército alemão e realizaram execuções em massa de civis. A guerra no leste também foi marcada por uma brutalidade extrema de ambos os lados, com crimes de guerra cometidos em grande escala. A invasão da União Soviética pela Alemanha nazista foi um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. Apesar dos sucessos iniciais, a Operação Barbarossa falhou em alcançar seus objetivos estratégicos e resultou em uma guerra de desgaste que eventualmente levou à derrota alemã.
A brutalidade do conflito e as consequências devastadoras para a população civil deixaram um legado de destruição e sofrimento incomparável na história da guerra moderna. A invasão da União Soviética pela Alemanha nazista, conhecida como Operação Barbarossa, falhou por uma série de razões estratégicas, logísticas e climáticas. Apesar dos sucessos iniciais da Wehrmacht, a combinação de erros de planejamento, subestimação do inimigo e desafios operacionais levou ao fracasso da campanha. Abaixo estão os principais fatores que contribuíram para essa derrota. Capacidades soviéticas subestimadas. Hitler e os comandantes alemães subestimaram severamente a capacidade militar e industrial da União Soviética. Eles acreditavam que a URSS entraria em colapso rapidamente sob a pressão de um ataque em larga escala, considerando o exército soviético como mal equipado, mal treinado e desorganizado, especialmente após os expurgos de Stalin nos anos 1930. Resistência determinada. A Wehrmacht não previu a determinação e a capacidade do Exército Vermelho de se reorganizar e resistir, mesmo após pesadas derrotas iniciais. A moral entre os soldados soviéticos aumentou, especialmente com a defesa de Moscou e o apelo de Stalin para uma grande guerra patriótica. O plano de Hitler dividiu as forças alemãs em 3 grupos de exércitos com objetivos diferentes: Leningrado, Moscou e os campos de petróleo do Cáucaso. Essa dispersão de forças diluiu o poder ofensivo alemão, dificultando a concentração de esforços em um único objetivo crucial, como Moscou. Falta de preparação para um conflito prolongado. A liderança nazista planejou a operação como uma campanha curta, esperando que a União Soviética fosse derrotada em alguns meses. Quando a guerra se prolongou, os alemães não estavam preparados para uma campanha de longa duração, especialmente em um território vasto e com um clima tão adverso. A vastidão do território soviético e a fraca infraestrutura de transporte, estradas e ferrovias, dificultaram o avanço alemão. À medida que as tropas avançavam, suas linhas de suprimentos se estendiam perigosamente, tornando difícil o reabastecimento de combustível, munição e alimentos. O avanço alemão foi retardado pelo terreno difícil e pelas condições climáticas. A chegada do outono trouxe as famosas Rasputitsa, temporadas de lama, que tornaram as estradas intransitáveis para veículos. O inverno russo, com temperaturas extremamente baixas, causou enormes baixas entre as tropas alemãs, que não estavam equipadas para enfrentar o frio. O inverno de 1941 a 1942 foi um dos mais severos do século, e as tropas alemãs não estavam adequadamente preparadas para as temperaturas extremas. A falta de roupas de inverno e a dificuldade em manter os motores dos veículos operacionais devido ao frio intenso levaram a perdas massivas por congelamento, além de dificultar a mobilidade e as operações de combate. O inverno também afetou profundamente o moral das tropas alemãs. A combinação de derrotas inesperadas, frio extremo e a percepção de que a guerra seria muito mais longa e árdua do que o previsto minou o espírito de luta das forças alemãs. A União Soviética começou a receber ajuda significativa dos Estados Unidos e do Reino Unido através do programa de Lend-Lease. Isso incluía veículos, alimentos, materiais médicos e armas, que ajudaram a sustentar o esforço de guerra soviético durante os momentos críticos. A Operação Barbarossa falhou devido a uma combinação de erros estratégicos, subestimação do inimigo, desafios logísticos,
resistência determinada dos soviéticos e o impacto das condições climáticas adversas. Essa falha não apenas marcou um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial, mas também selou o destino do Terceiro Reich, que não conseguiu lidar com a guerra em múltiplas frentes. A partir desse ponto, a Alemanha começou a recuar, levando eventualmente à sua derrota final em 1945. Hitler foi alvo de vários atentados ao longo de sua vida, principalmente durante seu tempo no poder como líder da Alemanha nazista. Estes atentados foram motivados por uma variedade de razões, incluindo tentativas de acabar com o regime nazista, frustrações de militares alemães e ações de grupos de resistência. Abaixo está um relato detalhado de alguns dos atentados mais significativos contra Hitler. Georg Elser, um carpinteiro alemão, planejou matar Hitler plantando uma bomba no Burgerbraukeller, uma cervejaria Munique onde Hitler fazia anualmente um discurso comemorando o passe da cervejaria de 1923. Elser passou semanas cavando secretamente na parede da cervejaria, onde instalou uma bomba com um temporizador. A bomba estava programada para explodir durante o discurso de Hitler. No entanto, Hitler deixou o local mais cedo do que o previsto, apenas 13 minutos antes da explosão. A bomba detonou conforme o planejado, mas Hitler já havia saído, e o atentado falhou. A explosão matou 8 pessoas e feriu mais de 60, mas Hitler escapou ileso. Maurice Bavald, um estudante suíço, planejou assassinar Hitler com um revólver durante uma parada em Munique. Ele acreditava que, ao matar Hitler, poderia evitar a guerra que parecia iminente. Bavald tentou se aproximar de Hitler durante a parada, mas não conseguiu uma posição favorável para disparar, devido à grande multidão e à vigilância apertada. Ele abandonou temporariamente o plano e foi preso mais tarde por viajar sem bilhete de trem. Durante o interrogatório, confessou seu plano de matar Hitler. Bavald foi executado em 1941, e seu atentado permaneceu desconhecido até o final da guerra. Henning von Treschow, um oficial do exército alemão, e seu assistente, Fabian von Schlabrendorf, elaboraram um plano para matar Hitler colocando uma bomba no avião que o transportava de Smolensk para a Alemanha. Eles colocaram explosivos disfarçados de garrafas de conhaque no avião de Hitler. A bomba foi ativada, mas falhou devido a um problema com o detonador químico, provavelmente por causa das baixas temperaturas no compartimento de carga. Hitler chegou em segurança a Berlim, e os conspiradores tiveram que trabalhar rapidamente para encobrir suas ações e evitar serem descobertos. Este foi o atentado mais famoso contra Hitler e fazia parte de uma conspiração mais ampla para derrubar o regime nazista, conhecida como a Conspiração de 20 de Julho ou Operação Valkyria. O coronel Klaus von Stauffenberg, um oficial de alta patente do exército alemão, conseguiu plantar uma bomba em uma maleta durante uma reunião no quartel-general de Hitler, a Toca do Lobo. Stauffenberg posicionou a maleta perto de Hitler e saiu da sala antes da explosão. No entanto, a maleta foi movida para o outro lado de uma pesada mesa de madeira, que absorveu parte do impacto da explosão. A bomba matou 4 pessoas na sala, mas Hitler sobreviveu com ferimentos relativamente leves. Após o fracasso do atentado, os conspiradores foram rapidamente presos, e muitos, incluindo Stauffenberg, foram executados no mesmo dia.